até de umas perguntas aqui, baseado no seu curso. O arrebatamento é algo que eu posso aprender e os anjos, o Ministério dos Anjos ajuda nisso. Que você foi arrebatado, não sei se você já sabia ou você aprendeu aí nessa fase de 1 ano sendo arrebatado, mas é algo que todo mundo pode experimentar, todo cristão, eu posso aprender, e o Ministério dos Anjos também ajuda nessa experiência. Todos podem experimentar o arrebatamento. Na verdade, todos têm que experimentar o arrebatamento. Você não pode... Essa concepção do povo de que eu só vou viver o céu quando chegar lá, quando eu morrer, na verdade você está completamente errado. Uma que a Bíblia diz que você não vai olhar, em Lucas vai dizer, eu não vou olhar e vou dizer, lá vem o reino, porque o reino está dentro de nós. Esse é um dos conceitos. E a gente precisa entender o quê? Que nós não precisamos morrer aqui nessa terra para poder ir no céu ver as coisas. Jesus quer te levar lá. Só que há uma preparação do Espírito Santo. A preparação é assim, é com a Trindade. O Espírito Santo vem te limpando, vem te tratando e vem te preparando para ele te colocar na frente de Jesus. Para você ter esse contato com Jesus. Eu não estou falando de uma vez ou outra você ter visto Jesus. Eu estou falando de você ter uma conversa com ele todos os dias. Então, a grande questão toda, como é que eu chego a esse arrebatamento? Eu não tenho que precisar fazer treinamentos para ser arrebatado. Eu vou ficar forçando. Porque há uma diferença muito grande entre arrebatamento e astral. Ou projeção, que eu me projeto para fora. Eu não estou falando de projeção. Estou falando de arrebatamento. Arrebatamento que Eliseu viveu com Geazi. Geazi, quando foi pegar as coisas de Naamã, o que aconteceu? Deus levou Eliseu em espírito para ver tudo que Naamã estava fazendo de errado. E quando Naamã voltou para Eliseu, Eliseu já sabia o que ele tinha feito, porque ele foi lá em espírito. O próprio Paulo vai dizer assim, ainda que não presente em corpo, mas sim em espírito. Então, ausente em corpo, mas presente em espírito. Então o que acontece? Todos eles estavam acostumados com o arrebatamento. Todos eles estavam acostumados com essa questão de não estar aprisionado nesse físico. Então é algo sim que eu posso desenvolver, mas isso, o arrebatamento de verdade, você vai desenvolver com um relacionamento com o Espírito Santo. É isso de fato que você tem que desenvolver. Quem quer ser arrebatado tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo. E aí sim... Quanto mais intimidade... mais arrebatado, com certeza. E as pessoas não sabem disso, porque elas ficam pensando assim, mas por que eu não sou arrebatado? Porque você não gera intimidade, né? Agora, se prepare, porque quando Deus ativar o arrebatamento no seu espírito, quando Deus ativar essa unção para arrebatamento em você, você não vai ver só coisas boas. E aí que as pessoas só querem ver o céu, só querem ver os anjos, mas Deus vai te levar em muitos locais que não é tão bons assim. Mas para muitas das vezes você libertar pessoas de cativeiro, porque nós recebemos essa missão, libertar os cativos. E Deus vai te levar em espírito para muitas coisas. Eu já tive experiência de Deus me levar em espírito e curar uma pessoa. E a pessoa nem estava perto de mim. E ela foi curada, eu impus as mãos sobre ela, só que em espírito. E isso as pessoas escandalizam as pessoas. Mas o resultado está aí. É só você perguntar para essa pessoa. Então, aquilo que a pessoa que critica muitas das vezes a cura, que critica muitas das vezes o mover, eu entendo talvez você, a sua forma de não conseguir compreender porque você não está vivendo. É muito difícil, se você fechar aqui agora essa sala e você começar a viver coisas incríveis aqui, a pessoa sair daqui e tentar contar lá fora, ninguém vai entender. Agora, entra na sala, vive aquilo, para você de fato entender. Se não for real, Deus vai te mostrar que não é real. Se não for de Deus, não vai testificar no seu espírito, porque você é filho. Então, primeiramente mergulha. E aí entenda, conheça. E aí, de fato, você vai ter a testificação de que é Deus fazendo e operando através da sua vida. Glória a Deus. Então, meu irmão, se prepara aí. Em Apóstolo, eu tive um sonho interessante nesses dias, eu quero até contar isso. Deus já manifestou na minha vida na questão de cura, que eu sempre fui apaixonado igual você por cura. Que benção. Eu sempre busquei lendo livro. O primeiro livro que eu li na vida foi Bom Dia Espírito Santo, do Vene. É incrível. E aí o Kenneth Hagin, os livros do Kenneth Hagin.
fiz até uma live contando meu testemunho, cura divina e oração em línguas. E quando eu comecei a orar em línguas, o que foi ativado em mim foi o dom da fé. Uau! E o primeiro milagre que eu vi uma criança, lá na Argentina, eu fiz 4 viagens para a Argentina, uma criança de, eu acho que 5 ou 6 anos, que era cega de um olho, e a doença que deu cegueira no olho dela já estava passando para o olho bom dela. Então ela ia ficar cega dos 2 olhos. E aí nós oramos e ela foi curada instantaneamente. Uau, que e lindo. aí o sonho que eu tive nesse dia foi interessante, que eu vi uma criança cega do olho, mas só que a cegueira é diferente, que às vezes a pessoa é cega, mas a bolinha do olho aqui está normal. Mas a bolinha do olho dessa criança estava em algumas partes branca. E aí eu falava assim no sonho, igual uma vez Deus me usou assim, não por cegueira, mas por um ombro, né? Eu falava assim, olha pro olho dela. E aí aquela parte branca foi ficando normal, assim, Uau. Curada. Incrível. E eu creio que esse sonho foi profético, vou encontrar ainda essa criança e esse milagre ainda vai acontecer. Eu tenho certeza. Às vezes Deus nos leva para o futuro em sonho. Ou outras pessoas que vão ser curadas do olho. Meu primeiro milagre que eu vi Deus fazendo, é Deus que faz, mas me usando, foi uma cegueira. E Uau. eu tive um sonho de novo nesses dias, porque o meu ministério estava meio parado, e Deus está falando, você está voltando de novo. Em nome de Jesus. Deus. E algo interessante que eu vi também, apóstolo, é essa ativação de materialização, esse é o nome, e transmutação, que você ensina também na sua escola. Como é isso que funciona? Nós falamos muito sobre isso, né? Porque nós temos muitos filhos que nós oramos e pedimos ao Senhor Espírito Santo que liberasse pedras preciosas para elas. E de fato, aparece diamantes para essas pessoas. Eu tenho um filho em Portugal em que ele tem mais de 20 e poucos diamantes. E aparece. Ele era tão ousado, pastor, que ele falava assim, apóstolo, ele falou desse jeito para mim, eu tô cansado de aparecer pedras preciosas na minha casa. Eu falei, rapaz, você tá cansado disso? Muita gente que não tem essa manifestação. Ele falou, não, eu queria que acontecesse um pouco diferente dessa vez. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor faça aparecer dentro do carro dele agora. Essas pedras, apareceu 13 pedras no câmbio dele. Eita. 13 pedras no câmbio dele. Então tem essa questão de obturação de ouro e prata, que muitas das vezes acontece nas nossas ministrações. Outras coisas, por exemplo, como água virar água de coco. Esses dias mesmo eu recebi, tem um mês, eu recebi uma irmã que nós estávamos fazendo uma oração, e ela falou, apóstolo, a minha água está com um gosto de água de coco. Eu falei, isso é um sinal de Deus. Né? Isso aqui não... Aí você pode talvez perguntar assim, mas para que serve isso, apóstolo? Isso só é apenas um sinal, gente. Pó de ouro. Pó de ouro, pó diamantado. Ontem, de madrugada no sábado, um rapaz virou para mim e falou, tá vertendo na nossa administração, tá vertendo o óleo das minhas mãos. Parece que é algo diferente, não é um suor, é um óleo, é grosso, né? E tem cheiro. Então, tem vários tipos de manifestações como essas que acontecem, e todas as manifestações acerca do dom de maravilhas, que é um outro dom também que aparece de milagres e maravilhas em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, também é um dom, milagres e maravilhas. Esse dom é o que faz aparecer, ou o que faz desaparecer. Então, quando você carrega esse dom, Deus, ele manifesta coisas que às vezes não estão no físico. O tanto que aparece esse dom é tão importante e precisa de uma fé para isso. Por quê? Porque em Marcos 6,5 vai dizer que Jesus entrou em Nazaré e nenhum milagre sequer ele fez. Apenas curou poucos enfermos por imposição de mãos e admirou-se pela incredulidade deles. Jesus não conseguiu operar através do dom de maravilhas. O dom de maravilhas é quando eu oro por alguém e um câncer desaparece, um nódulo, instantaneamente. Ou quando um globo ocular é colocado novo lá, ou como um pulmão entra novo nessa pessoa. Isso é um dom de maravilhas. É um dom de criação, entende? E todos esses dons, todos os dons de criação, de maravilhas, são feitos por anjos. Então, pega aí essa chave. É forte isso aqui, né? Então, quem tem o dom de maravilha está operando com os anjos. Muito. Todos os dons operam, mas nesse especificamente eles estão encarregados de uma boa parte.
Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.